Bem-vindos a mais um vídeo, família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. Mandou um link aqui no canalzinho aqui do Paulo Massini, onde ele atualizou tudo aí com o Soler, também tá lá dentro falando bastante pra gente informações, atualizações do mercado da bola do Verdão, tudo sobre Danilo, é isso mesmo? Será que ele vai pintar no Verdão depois da Copa do Mundo? Já deixa o seu like aí, deixa aí no comentário a opinião de vocês e não esquece de se inscrever no canal. E também tudo da volta de Paulinho, informações exclusivas de todo o nosso elenco. Fica até o final do vídeo, deixa o like aí, vambora lá! Com relação ao Danilo, né? Que o Palmeiras está publicando um monte de coisa, o Palmeiras fica falando de Danilo nas redes sociais, e como a gente disse lá no Bom Dia Massa, né, Dudu? Tem coisa, mas também não tem. Pode ser, mas pode ser que não tenha. Mas é isso, o Palmeiras já está preparado para, ó, só tá esperando a ligação do Bertolucci e falar, ó, não chegou a nada aqui não. Então, pode fazer sua oferta que a gente tira ele do Botafogo. É só isso que o Palmeiras está esperando. O Palmeiras acende todo dia uma velhinha para nenhum clube europeu olhar para o Danilo. E do jeito que o Ancelotti está montando o time, vai ser difícil olhar para o Danilo, né? Porque a seleção é um catado. Então, o Palmeiras aguarda ansiosamente a despedida do Brasil da Copa do Mundo, para que nenhum europeu de grande porte enche o saco do Danilo, para ele voltar para casa. Bom, vamos lá, Massa. Semana que vem, segunda-feira, já vamos falar de um Palmeiras treinando no gramado e Isso. nos novos gramados da academia de futebol, né? Os gramados que recebem a mesma plantação dos estádios para essa Copa do Mundo de 2026, né? Então, já na próxima semana a gente vai poder falar de campo e bola um pouquinho também do Palmeiras. Palmeiras que deve marcar algum jogo treino também ao longo dessa preparação, não vai viajar. O Palmeiras, a gente já explicou por que não vai viajar para fazer amistosos fora do país, então só deve marcar algum jogo treino na academia de futebol. Essa semana já o Paulinho volta à academia de futebol para trabalhar com o Vitor Roque, já nessa programação que o Vitor Roque está tendo para voltar a jogar na partida contra o Coritiba. O Paulinho, infelizmente, não pode jogar contra o Coritiba, porque ele foi retirado do jogo pelo STJD, na falta de diplomacia da doutora Mariana, a mesma que deu 6 jogos de suspensão para o Abel Ferreira. Ela perdeu na audiência, na votação com seus colegas do STJD, e depois ela entrou com efeito suspensivo, ou seja, o STJD entrou com efeito suspensivo no STJD. E aí não cabia mais recurso, então o Paulinho está suspenso e o Paulinho então vai ficar para reestreia do Palmeiras em casa, né, no Nubank Park contra o Atlético Mineiro. Ele vai reencontrar a sua ex-equipe, vai reencontrar o Carniceiro, né, que operou a canela dele, tá aí até agora prometendo que o Neymar ia voltar a treinar, já deu 3 semanas e o Neymar não voltou porra nenhuma até agora. O mesmo Carniceiro que não quis levar o Estevão para a Copa, né? Porque o Estevão, para ele, não ia estar pronto para a Copa, mas enfim. Então o Paulinho volta para a abertura do retorno. Vitor Roque já com essa possibilidade de, quem sabe, pelo menos ser relacionado para a partida diante da equipe do Coritiba. E aí o Palmeiras aguarda até quarta-feira, porque amanhã a Argentina estreia e a tendência é que na quarta-feira o Lionel Scaloni já faça a liberação dos jogadores não convocados. Então na quarta-feira o Giai já deve deixar a delegação argentina e aí o Palmeiras vai comunicar, né, se o Giai vai pegar uma semaninha extra de folga, vai pegar 2 semanas, ou então se ele já volta também semana que vem. Isso ainda não foi definido, porque o Palmeiras está aguardando o comunicado oficial da AFA para saber quando o Giai vai entrar realmente em férias. Mas então o Palmeiras já semana que vem volta a trabalhar na academia de futebol. Lembrando que já nesta semana o Paulinho volta a trabalhar na academia de futebol. O Paulinho já retorna às atividades presenciais na academia de futebol ao longo desta semana, para já continuar o trabalho dele também de melhoria física, de aumento de carga, para no segundo semestre, enfim, a gente ver um Paulinho competitivo, para a gente ver um Paulinho disputando posição, para a gente ver um Paulinho olhando para Alan, olhando para John Arias, olhando para Vitor Roque, olhando para Flaco Lopes e comunicando esses 4. Eu cheguei. Ou vocês jogam, ou eu vou jogar. Então, essa é a melhor notícia que o Palmeiras pode ter para o segundo semestre.
O Paulinho impede igualdade com todos os outros. Porque uma coisa é fato, o melhor vai jogar. E o melhor jogando, melhor para o Palmeiras. Então, se vai jogar o Alan, sinal que o Alan está um avião. Se jogar o Arias, sinal que o Arias está um avião. Se jogar o Flaco voltou do jeito que ele estava, um avião. Se jogar o Vitor Roque, voltou um avião. Se jogar o Paulinho, voltou um avião. Então, essa é a melhor notícia. A gente tem 5 caras que finalmente estarão em pé de igualdade para competirem por 4 vagas no segundo semestre. Então, isso é excelente. O Paulinho já voltando então essa semana para continuar o seu trabalho de recuperação física, de recondicionamento, de aumento de carga e principalmente voltar a ficar à disposição para jogar partidas completas, poder disputar vaga no time titular. O Vitor Roque continua também com o trabalho dele lá na academia de futebol, se recuperando do problema no tornozelo, e como a gente já explicou também do Vitor Roque. Vitor Roque sendo trabalhado para voltar contra o Coritiba, algo que, graças ao STJD, de uma maneira bem arbitrária, né? Sobre o Flaco Lopes, após a Copa, o Palmeiras se reunirá com o jogador para assim poder, né, decidir o seu futuro. Também é um jogador que vem recebendo propostas. Flaco Lopes, né, não vai para nenhum clube brasileiro, já estourou os limites aí de jogos, mas a Europa deve vir forte. Apareceu sondagens, né, do Atlético de Madrid, que todo mundo sabe, a gente está falando aqui desde janeiro, e também do Barcelona agora. Eu acho que o Flaco Lopes, cara, é bonito, é legal jogar no Barça, deve ser lindo, mas eu acho que é literalmente é um tiro no pé isso, porque o cara, você não sabe se vai ser um Vitor Roque lá, vai chegar, não vai ter espaço, não vai ter tempo. Isso é muito estranho no Barcelona, né? Os caras não dão tempo pra ninguém. É chato isso, mas infelizmente acaba acontecendo demais. E claro, o Kaique, que eu acabei de falar, que retorna para o Palmeiras caso chegue uma baita proposta e ele sai. Agora, os jogadores que podem se movimentar dentro do Campeonato Brasileiro, que tem menos de 13 partidas, né? Até 12. Vamos lá, o primeiro é o Aranha, goleiro, 0 partidas, né? Marcelo Lomba, uma, que deve deixar o Palmeiras. Benedetti, 2 jogos. Bruno Fux, 7 jogos. Ó, o Bruno Fux, hein? Com a chegada aí do Barbosa e também Benedetti, que já está no banco, sei não, hein? O Fux tem 7 jogos. O Internacional estava interessado no jogador. Jefité, 7 jogos. Piquerez, 6 jogos. Lesão, né? Martinez, 6 jogos. Deve ficar, não vejo o Martinez saindo, assim como o Bruno Fux, assim como também aqui o Piquerez, obviamente. Larson, 4 partidas, não deve deixar o clube. Luigi, 7 partidas e vem demonstrando interesse de clubes brasileiros, assim como o Atlético Mineiro, que chegou a sondar o jogador. Loucura, né, Atlético? Mas boa sorte, cara. Vocês levaram o Rony. Rony, onde o Rony tá hoje, velho? Os santistas querem acabar com ele. É ruim, gente. Ele teve um lapso de jogar bem, foi no Palmeiras, 2, 3 anos, e é isso, né? Muito bem pago. O Paulinho, com 5 jogos, né? Não faz nem sentido vender o Paulinho, mas tem 5 jogos. E também o Vitor Roque, que tem somente 7 jogos, também não faz sentido nenhum vender esses jogadores. O importante disso daí é que a gente vê que ainda tem mercado que pode circular. O Palmeiras ele tem que pensar em, primeiro, colocar esses jogadores fora do Brasil. Porque você consegue mais grana, tudo acontece, facilita quando a gente olha jogadores que. Aqui, vai, o Galo vai pagar 20 milhões no cara. Aí chega lá na frente, né? O cara não joga. Aí vira aquela confusão. Então, melhor passar ele pra fora e depois ver o que faz. Eu acho que é o melhor que o Palmeiras poderia fazer neste momento, rapaziada. E agora, atualização do Danilo. O Bruno Andrade, da ESPN, ele trouxe uma info, né? Assim, eu acho que essa info foi mais para tocar no nome do Danilo. Ele disse que no momento não existe nenhuma proposta devido ao valor que o Botafogo está pedindo, aí mais de 30 milhões de euros, né? Loucura, gente, loucura. Eu sei que o Danilo é um baita jogador, mas não vale. Não vale. Me desculpa, gente. Assim, dinheiro, sabe, bolso tem fundo. Ainda mais você tirar um do Botafogo por 30 milhões de euros. Não, né?
Aí é loucura. O Palmeiras chegou a oferecer 25 milhões de euros, que vai dar aí 146 milhões de reais, que é muita grana. E segundo o Bruno Andrade, não existe proposta, nem da Europa, nem do Palmeiras, neste valor de 35 milhões, né? Que o Botafogo vai mexer com isso. O bom é que o Ancelotti está nos ajudando. Não coloca o Danilo pro jogo, o Danilo não joga bem, eu tô torcendo pro Danilo vir pro Palmeiras. Ah, você tá torcendo pra ele mal na seleção? Cara, tô torcendo pro Casemiro jogar, pro Fabinho jogar, pros caras ali do meio campo jogar, cara. Esquece o Danilo. Vocês viram que ele tentou colocar o Danilo pra salvar, né, contra o Marrocos. Ontem o Palmeiras divulgou que Jefté, assim como Vitor Roque, cumpre cronograma do Núcleo de Saúde e Performance. A ideia é que o lateral esquerdo fique pelo menos um mês só na fisioterapia, ganhando força e segurança no joelho operado. Jefté está praticamente descartado aí nessa temporada. Se o Palmeiras estava pensando em negociá-lo nessa janela, possivelmente, né? Possivelmente não. Confirmado que não vai ter como, né, isso ser feito agora, só para 2027, Jefté retornando aí, tá? Provavelmente só no Campeonato Paulista. E o Palmeiras não irá fazer muitos movimentos nessa próxima janela, tá? Apenas aí contratação considerada pontual. O grande desejo é a volta de Danilo. E de acordo com o nosso palestra, no entendimento, tá? O setor defensivo, né, está resolvido com a chegada do Barbosa, as renovações encaminhadas aí de Murilo e Gomes, certo? Do ataque também, situação aí resolvida, né? A não ser que a gente tenha alguma perda significativa, a não ser que negocie um Flaco, né? Aí você negocia o Alan também, mas a princípio é isso, tá? A cereja do bolo realmente seria aí a chegada do Danilo para o meio-campo. Esse arruma qualquer time, velho. Esse joga bola de. Você é louco, esse não sente peso de camisa, esse é o motorzinho de qualquer equipe. Por isso que eu falo, velho. Por isso que eu venho falando. Para mim, Danilo é titular dessa seleção brasileira. Faz qualquer time jogar. Pô, quem lembra no Palmeiras, ele e Zé Rafael, você é louco, velho. Você é louco, os dois ali, um completava o outro, né? O Danilo era uma peça importantíssima nessa engrenagem, né? Quando o Danilo, sei lá, estava suspenso ou tinha alguma lesão, o Palmeiras sentia demais. Por que, Ancelotti, não sacar o Casemiro, deixa Danilo e Bruno Guimarães? Semelhante aí, o que fazia, né, com o Zé Rafael no Palmeiras. Enfim, rapaziada, vamos aguardar aí, né? Quem sabe essa cereja do bolo chega nessa próxima janela. E ó, com o retorno aí de Kaique, lá de Portugal, a tendência é que Lomba não renove seu vínculo, que vai até dezembro, tá? Palmeiras que tem essa pendência aí com apenas esse jogador, em relação a vínculo que termina nesta temporada, certo? Vai renovar? Não vai? Palmeiras quer o retorno do Kaique. O Kaique quer ter a garantia que vai ser o reserva imediato de Carlos Miguel. Com isso, a gente precisa saber, né, se o Palmeiras, ou na verdade o Palmeiras, e a gente também, mas o Palmeiras precisa analisar se vai renovar com o Lomba, mas para ficar como um terceiro goleiro, né, ou se vai liberá-lo aí para poder, sei lá, ou dar sequência na carreira ou encerrar a carreira. Lomba, que tem 39 anos, completa 40 anos em dezembro. O que você acha, torcedor palmeirense? Kaique retornando lá de Portugal, você renovaria com o Lomba para ele permanecer no grupo ali, né, para dar essa ajuda ali nos bastidores, né? Um cara muito respeitado, é um cara que tem toda a confiança da comissão técnica, né? Vocês acham que não precisa como terceiro goleiro ali, para ele ficar na retaguarda, né, dando esse suporte para os mais jovens? É isso aí, família Palmeiras. Este foi o vídeo de hoje. Vocês acompanharam as atualizações aí do Verdão, falando bastante do mercado da bola, da volta de alguns atletas, né? O Soler trouxe pra gente aí Paulinho, voltando já
Semana que vem o Verdão se representa para dar sequência aí nessa parada da Copa do Mundo, né? Botar os treinamentos e tudo mais. E a gente espera que o Paulinho vai voltar aí 100% com certeza. Jogou muita bola aí antes da parada, fez gol contra o Flamengo, a gente sabe muito bem disso, né? E as infos aí de o Carta citou alguns jogadores que ainda não tem 12 jogos, né? Que podem ser negociados com clubes brasileiros. Só que a maioria que ele citou é muito difícil. O mais provável pode ser o Luigi, pode ser o Fux, né? Enfim, se o Fux pode ser negociado, caso com a chegada do Barbosa, né? Então vamos aguardar se vai ter alguma coisa. E a info do vídeo aí, os valores que o Palmeiras chegou aí pelo Danilo, o cara trouxe pra gente aí que o Botafogo quer na casa dos 30, 35 milhões. Cara, tô gravando, o cara vem atrapalhar. Fecha a porta aí, amor. O Carlos falou que ele quer, o Botafogo quer na casa dos 30, 35 milhões, mas ele acha muita grana, a gente sabe disso, que pelo jogador que o Danilo é, não vale tudo isso, mas o Palmeiras pode chegar até nos 20, 25, enfim, já seria uma baita proposta pro Botafogo, e como ele disse, se o Danilo for mal na Copa do Mundo aí, tem grandes chances de nenhum europeu vir fazer essa proposta, cobrir a proposta do Palmeiras, então a chance dele jogar no Palmeiras aumenta ainda mais, né? E o Resenha Viver trouxe pra gente as atualizações, a possível saída do Lomba aí, né, que pode não renovar seu contrato, e a chegada do Kaique, menino da base, para ele ser esse reserva imediato aí do Carlos Miguel, que para ele também seria muito bom, né, porque para ele não compensa voltar pro Palmeiras para ser o terceiro goleiro. É zero visibilidade, né? A gente sabe muito bem disso. E só para fechar a história do Danilo aí, vamos fechar com a info aí da ESPN Brasil. E aí foi o seguinte: Botafogo estranha a postura do Palmeiras com o Danilo durante a Copa do Mundo. Alvos de clubes como Flamengo e Palmeiras, o meio-campista Danilo do Botafogo busca espaço na seleção brasileira durante a Copa do Mundo, enquanto vê seu nome ser um dos mais comentados quando o assunto é janela de transferências. As especulações na torcida palmeirense aumentam nos últimos dias após o clube publicar nas redes sociais um vídeo contando a história do atleta revelado no clube com depoimentos de João Paulo Sampaio, coordenador da base, Guilmey Aiberê, auxiliar técnico sub-20, que trabalharam com ele. Além dele, outro que da academia tem sido homenageado nos canais oficiais do Verdão, o atacante Hendrick. Segundo informações de bastidores, a ideia do conteúdo é manter o canal ativo durante o período sem jogos, e também uma forma de valorizar o trabalho de formação. No entanto, as postagens causaram estranhamentos no alvinegro de General Severiano. O sentimento é que tem coisa por trás. Afinal, a diretoria está ciente do interesse do rival e quer vendê-lo neste meio de ano. Porém, a prioridade seria negociar com o mercado europeu, mais precisamente o futebol inglês. Aí, os valores que o Botafogo quer, né? Botafogo quer 200 milhões por Danilo. Caso não haja acordo, permanecer no país natal é uma alternativa. Resta saber quanto Leila Pereira está disposta a investir, até porque o Glorioso espera lucrar algo em torno de 35 milhões de euros e 40 milhões de euros, né? Algo na casa dos 200 milhões de reais aí. No cenário atual, ninguém além do Palmeiras seria disposto a arcar com essas cifras para ficar com ele, visto que o interesse do Flamengo esfriou. Aí abre aspas aí pro presidente do Flamengo, o BAP, né? Os jogadores querem esperar até o final da Copa para ver se vão se valorizar. Vou esperar até 22 de julho, que é quando a janela abre, para trazer um jogador desses. Será que vão estar inteiros, que não vão querer 10 dias de férias depois, se o Brasil for longe? São excepcionais. Tem mais um ou dois excepcionais que olhamos. O Luiz Henrique está no nosso radar há 2 anos, como tem outros que não anunciamos. O Danilo é outro caso. E quando dizem que vai pro Palmeiras, será que vai mesmo? Aí declarou o presidente, hein, deixando no ar aí, será que o Danilo vai mesmo? Mas essa questão aí dos jogadores estarem inteiros depois da Copa é verdade, né? Muitos aí vão estar desgastados. Mas esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. E estas foram as informações, as atualizações nessa terça-feira agitadíssima aí no Verdão. Já deixe seu like, deixe no comentário a opinião de vocês e até a próxima.